O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito do consumidor. Você vai aprender sobre os conceitos, as relações de consumo do ponto de vista legal, contratos de adesão e de planos de saúde e revisão contratual. As aulas são com a professora Denise Costa. Olá, eu sou Denise Costa, sou advogada, sócia do escritório Denise Costa Advogados, sou professora de Direito do Consumidor e Contratos e hoje eu venho aqui falar com vocês sobre Direito do Consumidor nas relações contratuais. Mas antes eu quero agradecer a oportunidade aqui de estar no Saber Direito, por ter me concedido esse convite e também por vocês terem essa oportunidade de aprender um pouco mais. A nossa primeira aula será sobre o Estado e a proteção do consumidor, a inclusão da defesa do consumidor como direito fundamental, a ordem pública e o direito do consumidor. E eu quero explicar um pouco para vocês qual é o conceito de consumidor. Consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que pega um produto, ou seja, compra um produto e recebe aquela prestação de serviço. O artigo 1º do CDC, ele diz o seguinte: o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32 e artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal. Aqui eu acho importante que vocês entendam, primeiro, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz respeito à proteção do consumidor. E anotem isso, porque isso é muito importante, será até objeto de temas das nossas próximas aulas. O Código de Defesa do Consumidor, ele veio para proteger integralmente o consumidor. De ordem pública e interesse social, ou seja, por ser de ordem pública, há necessidade de todas as normas que são disponibilizadas, seja para o cidadão, seja para o Estado, para ir com a finalidade de proteger o consumidor. Então, importante grifar normas de proteção, defesa do consumidor, ordem pública e interesse social. Por que eu quero que vocês grifem ordem pública e interesse social? Porque você tem que entender que o Código de Defesa do Consumidor, ele surgiu de uma influência do direito público com o direito privado. Por quê? Porque o consumidor, ele quando vai contratar um serviço, seja comprar algo ou até mesmo um serviço, um produto ou serviço, ele provavelmente vai contratar. E uma coisa também que é muito importante de mencionar é que muitas vezes o contrato, ele não necessariamente precisa de uma assinatura. As relações contratuais, e iremos ver mais adiante sobre o contrato nas relações de consumo, mas antes é importante que vocês entendam que relação contratual, ela tem a ver mais com a vontade e com a coordenação dessas vontades para que se forme uma relação consumerista. Apesar dessa influência do direito público sobre o direito privado, o papel do consumidor é escolher em qual relação ele quer se encaixar. Ou seja, deverá ser pautada, essas relações, elas deverão ser pautadas na integral proteção, na sua integral proteção. Tudo que eu estou falando para você que está aqui me assistindo é o que a doutrina chama como constitucionalização do direito. E por que eu falo sobre constitucionalização do direito? Porque a Constituição, e eu já até mencionei aqui do artigo 5º, inciso 32, visa os direitos, são os direitos fundamentais, são garantias fundamentais ali para o cidadão e o consumidor, ele está inserido ali nessa garantia, ou seja, na defesa do consumidor. Então, lembrando, seja você que advoga na área, você que está prestando concursos, provas da OAB, coloque isso na cabeça, escreve em algum lugar, pregue na parede. É muito importante que vocês partam, todas as vezes que vocês falarem, lembrarem de
Código de Defesa do Consumidor, lembrar da proteção integral das relações contratuais e das relações de consumo. O consumidor, ele é a parte mais vulnerável, é considerada a parte mais vulnerável e ele merece e deve, não só como merece, mas deve estar protegido integralmente, seja por normas de interesse privado ou seja por normas de interesse público. O artigo 5º, inciso 32, ele fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O Estado promoverá, e aí já vem o inciso 32, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Muito se foi, assim, é muito esquecido essa questão dos direitos e garantias fundamentais no que tange à proteção da defesa do consumidor. Por quê? Porque quando nós falamos de garantias fundamentais e garantias essas garantidas pela Constituição Federal, a gente tem a tendência de lembrar somente a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Mas o consumidor, ele está inserido nesse rol de proteção. Então, é importante que se entenda que a defesa do consumidor é uma garantia não só constitucional, mas uma garantia fundamental, que deve ser observada tanto no aspecto público como no aspecto privado. Bom, mas eu quero falar aqui também sobre a vinculação da defesa do consumidor como direito fundamental da Constituição. Essa inclusão, ela vincula o Estado e todos os demais operadores do direito e também da aplicação das legislações. E qual é a finalidade? É efetivar a defesa deste ente vulnerável. Então, vocês estão observando que sempre quando eu falo de consumidor, nós temos que entender bem, seja, igual eu falei anteriormente, provas de concurso, OAB, aplicação, até mesmo prática na área da advocacia, esse é o ponto principal, é o ponto de partida. Consumidor, vulnerabilidade, proteção integral. Seja essa proteção por normas privadas ou por normas públicas. Esse é o ponto de partida para todo o desenvolvimento das nossas aulas e também até de outras matérias que envolvam relação de consumo, proteção e vulnerabilidade. E essa proteção, lembrando, ela é uma proteção integral. Todas as normas, elas devem estar integradas e correlacionadas para a proteção do consumidor. Como já foi falado, aqui a palavra central e que vocês devem ter em mente é vulnerabilidade, porque ele sempre será considerado o mais fraco da relação. Mas assim, a gente está falando sobre isso, sobre vulnerabilidade, sobre normas privadas, normas de ordem pública e tudo isso, ainda que sejam normas privadas e normas públicas, tudo isso, quando se trata de relação de consumo, nós podemos falar que é a força normativa da Constituição. Por quê? Porque exatamente a defesa do consumidor, ela está estampada no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, como direitos e garantias fundamentais. E por ser garantia fundamental, é importante entender que essa é a força normativa da Constituição. É importante vocês entenderem isso, por quê? Porque a força normativa da Constituição, isso cai muito em provas de concurso, cai na OAB, e também na hora que você advogado que está assistindo, é muito importante que vocês entendam que essa força normativa da Constituição, ela é muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que a Constituição é o patamar máximo, onde deve ser de aplicabilidade imediata. Então, quando você entende que o consumidor, ele tem essa proteção e garantia do direito fundamental, até nos seus desenvolvimentos de tese, você deve se basear e partir do pressuposto que
o consumidor ele tem essa proteção integral por ter direitos e garantias fundamentais estampados exatamente no artigo 5º e essa força é conhecida como força normativa da Constituição. Então, quando você se deparar com uma questão na prova de concursos e até mesmo da OAB, sobre força normativa da Constituição, remete a essa proteção integral. Quando encontrar alguma questão e quando você for interpretar, fazer a leitura, pense, força normativa da Constituição. Será que é relação de consumo? Se for relação de consumo, proteção integral, seja de normas públicas ou de normas privadas. A Constituição ou os direitos nela assegurados, em especial os direitos fundamentais, não são meros programas ou discursos a serem seguidos. E quando eu falo sobre meros programas ou discursos a serem seguidos, tem que se colocar em mente que muitas leis elas geram margens de interpretação. Nós sabemos que quando nós aplicamos a legislação em algum caso concreto, ou até mesmo quando estamos desenvolvendo e elaborando provas, teses, estudando para concursos, nós temos, às vezes surge aquela dúvida de será que a aplicação é essa mesmo ou será que dá margem a uma interpretação? Não, a proteção do direito do consumidor, por ser exatamente uma garantia fundamental, ela não são meros programas ou discursos a serem seguidos, mas elas apresentam a força jurídica, de norma jurídica. O que significa essa aplicação de força como norma jurídica? É passível de ser executada e exigível. O enfoque ao direito privado é uma reconstrução de um direito privado brasileiro, mais social e preocupado com os vulneráveis. E é importante eu falar aqui também para vocês que a Constituição, ela visa proteger os mais vulneráveis, ou seja, liberdade, a vida, a igualdade, exatamente ali como disposto no artigo 5º. E eu vou voltar à leitura aqui do artigo 5º, exatamente para que vocês entendam, porque esse é o principal ponto do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu vou voltar aqui à leitura, vamos ler novamente o que diz o artigo 5º no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, vamos aqui pensar todos nós juntos. A Constituição, ela tem essa inviolabilidade da vida, ou seja, a vida tem uma proteção integral, a liberdade, ou seja, nós temos o direito de ir e vir. No caso que nós estamos passando, essa liberdade não está mitigada, meio mitigada, mas ainda assim nós temos o direito de ir e vir. A igualdade, a segurança e a propriedade. E a defesa do consumidor. Então, lembrando de vida, liberdade, igualdade, todos são iguais perante a lei. Lembrar também que a defesa do consumidor está nesse rol. A Constituição, ela seria a garantia e o limite de um direito privado construído sobre os seus valores. E aqui, como nós falaremos até exaustivamente, o enfoque principal são os direitos fundamentais. E quando eu falo direitos fundamentais, e eu até insisto em frisar bem essa parte, é porque realmente são direitos fundamentais que devem ser imediatamente obedecidos. Então, vamos colocar assim, é como se o consumidor ele estivesse inserido dentro de uma bola e todas a parte externa que envolve ele tem que trabalhar para protegê-lo. Ainda que existam fatores externos, o consumidor ele é a parte mais vulnerável e merece essa proteção integral. Os direitos fundamentais estão imersos nas relações privadas, nas tratativas interpartes, chamados de teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
Quando nós falamos interpartes, especificamente eficácia horizontal dos direitos fundamentais, isso cai muito em provas de concurso, essa eficácia horizontal, significa que numa relação existe uma parte, a outra parte, interpartes, e essa eficácia, ela está relacionada a relações privadas. Então, portanto, como que funciona nessas relações? Qual a visão de tudo que eu falei sobre isso no consumidor, relacionado ao consumidor, quando existe uma relação de consumo? Então, o consumidor, nessa relação contratual de interpartes, ele diz respeito ao quê? Ele, como parte vulnerável, ele tem essa proteção e tudo deve ser interpretado com base na proteção do consumidor. Partindo desse princípio, nós temos agora a condição de responder a nossa primeira questão. A defesa do consumidor vincula quais partes? O Estado, letra A. Letra B, ninguém. C, somente as partes do contrato. D, o Estado e todos os demais operadores. Bom, nós já vimos aqui essa questão da proteção integral do consumidor e que todos devem trabalhar para garantir essa proteção. Então, a nossa resposta aqui, o Estado por si só, ele não deve proteger somente o consumidor. Ele sozinho, ele não consegue cumprir essa finalidade. Então, só o Estado? Não, a letra A está errada. Ninguém, nós vimos que o consumidor ele merece essa proteção, então a letra B está errada. Letra C, somente as partes do contrato, também está errado. Letra D é a resposta correta, o Estado e todos os demais operadores. O artigo 170 da Constituição Federal fala da ordem econômica e financeira, dos princípios gerais da atividade econômica. A ordem econômica, isso é o artigo 170 da Constituição, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios. E aí, lá vem especificado nos incisos os princípios, mas eu quero falar especificamente no inciso 5º, defesa do consumidor. E daqui nós podemos já tirar, e grifem aí, você em casa, grife a ordem econômica grifar, valorização do trabalho humano e livre iniciativa. E eu quero dar uma dica para você que está prestando concurso público. A livre iniciativa cai muito em prova. A livre iniciativa, quando nós falamos de livre iniciativa, é exatamente a liberdade, e se tratando de Código de Defesa do Consumidor, é exatamente a liberdade dele contratar seja um produto, a compra de um produto, ou pegar aquele serviço do qual ele precisa. O consumidor ele deve ter essa liberdade. Então, toda vez que nós falarmos de livre iniciativa e quando estiver na prova livre iniciativa relacionado à relação de consumo, é exatamente essa liberdade de contratação, seja de serviço ou compra de produtos. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele nos traz o conceito de consumidor. E para quem já teve aula comigo, já sabe que eu sou muito adepta de conceitos do dicionário da língua portuguesa. E quando nós falamos de consumidor, o conceito do dicionário, ele remete ao artigo 2º do CDC. Ou seja, o artigo 2º praticamente fez uma cópia do dicionário da língua portuguesa, que é: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E aqui eu acho importante mencionar para vocês o seguinte. Primeiro, consumidor pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Grifem isso, física ou jurídica.
E eu percebo, quando eu falo sobre o conceito de consumidor, especificamente do artigo 2º do CDC, eu percebo que muitos colegas de profissão advogados e até mesmo alunos fazem uma certa confusão, acreditam que consumidor diz respeito somente à pessoa física. E não, consumidor, ele é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Grifem, pessoa física ou jurídica. Adquire ou utiliza produto e destinatário final. Sendo assim, os 3 elementos principais que compõem o conceito de consumidor é pessoa física ou jurídica, primeiro ponto, aquisição ou utilização de produtos ou serviços, e o terceiro é a finalidade, ou seja, ele tem que ser o destinatário final. Esse é o conceito de consumidor. A Constituição Federal, e essa foi até uma inovação no campo jurídico, ele introduziu o consumidor como agente econômico e social e estabeleceu de forma expressa como princípio da ordem econômica da defesa do consumidor. Percebem que nós falamos lá atrás a respeito da proteção integral do consumidor, sobre essa proteção ser desenvolvida tanto por normas de direito privado como também por normas de direito público. E aqui o consumidor, na ótica econômica, ele também tem as normas, elas também trabalham sobre a ótica econômica para o consumidor, conforme inclusive o artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal. E nesse caso, partindo desse princípio, nos casos que tenham como finalidade proteger o consumidor, a intervenção do Estado na atividade econômica encontra respaldo na própria Constituição Federal. Ou seja, essa intervenção do Estado na atividade econômica, ela é um pouco restritiva. O Estado ele não pode imediatamente entrar nessa ordem econômica, na economia. Mas é importante lembrar que, quando se trata de relação envolvendo consumidor, essa intervenção ela pode ser mitigada, ou seja, o Estado ele pode intervir para proteção do consumidor. A defesa do consumidor não é incompatível com a livre iniciativa e o crescimento econômico. Ambos estão previstos como princípios de ordem econômica e constitucional. No meu livro, eu estou escrevendo um livro e tem um capítulo específico sobre ordem econômica e constitucional. O que busca o Código de Defesa do Consumidor é compatibilizar a defesa do consumidor com a livre iniciativa. Lembrando que Código de Defesa do consumidor, ele tem a liberdade de contratar, entrar numa relação contratual. Ou seja, ele é livre. Ele não pode ser pressionado, mitigado, ele tem que ter essa liberdade. E quando essa liberdade ela é forçada ou pressionada para o consumidor entrar numa relação, não existe mais relação de consumo. Então, é importante que, até para desenvolvimento de teses, que se entenda que o consumidor, ele possui a proteção integral, e lembre-se que a gente está sempre falando sobre essa proteção integral, porque isso é muito importante. Isso é o ponto central do Código de Defesa do Consumidor. E quando nós falamos sobre defesa do consumidor, a gente tem que entender que livre iniciativa e crescimento econômico. Anotem isso. Lembra que estamos anotando tudo sobre o consumidor e as relações de consumo. É importante também entender que livre iniciativa e crescimento econômico faz parte de uma relação de consumo. Ambos estão previstos como princípios de ordem econômica e constitucional. O que busca o CDC é compatibilizar a defesa do consumidor com a livre iniciativa. E com isso nós chegamos à seguinte conclusão:
O empresário, ele somente tem assegurado o livre exercício da atividade econômica, se respeitar e assegurar os direitos do consumidor. Ou seja, o empresário, a empresa, ele deve assegurar esse livre exercício da atividade econômica. Mas para isso ele precisa, antes de tudo, ou seja, vamos falar de um modo mais claro. Para o empresário ele se desenvolver no mercado, se ele quer avançar no mercado, ele antes de avançar, ele deve obedecer e respeitar para assegurar o direito do consumidor. Percebe então que nós estamos falando de proteção de normas de direito privado, normas de direito público e ainda normas de, vamos colocar, de relações privadas, aquelas relações mais dentro de um campo empresarial, do meio empresarial. Uma empresa, para ela se desenvolver economicamente, ela tem que antes respeitar o direito do consumidor, garantir essa defesa do consumidor. Então, chegamos à seguinte conclusão: o consumidor, ele merece essa proteção integral, tanto do Estado como das relações privadas e também das empresas e do empresário. Mas, na prática, nós sabemos que não funciona muitas vezes assim. Mas nós, operadores do direito, nós temos o dever de buscar essa proteção. Porque não é somente, às vezes as pessoas entendem que a proteção do Estado, proteção de normas de direito privado, contratos, já põe que normas de direito privado só está relacionado somente a contratos, mas não funciona dessa forma. Nós também, como cidadãos, como os consumidores e mais ainda, como operadores do direito, nós devemos buscar essa finalidade, que é a proteção integral do consumidor. Na prática não funciona assim, e um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é sobre os contratos de adesão. Como que funcionam os contratos de adesão? A empresa, o empresário, ele dispõe um contrato e o consumidor, ele deve aderir àquele contrato ou não tem outra opção, ele tem que aderir àquele contrato. Aí, muito embora ele não consiga modificar aquele contrato, e vamos falar mais a fundo na nossa aula sobre contratos, o consumidor, ele tem, mesmo assim, direito a essa proteção, ou seja, ele deve saber o que está sendo ali assinado e o que engloba aquele contrato. O empresário, ele pode elaborar contrato de adesão, estipulando as cláusulas contratuais para o fim de sua atividade, desde que não sejam abusivas. Ou seja, ainda que os contratos de adesão, eles não possam modificar no primeiro momento, o primeiro momento é aquela assinatura, os contratos eles não podem vir de forma abusiva. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. Proteção integral do consumidor e o empresário, por outro lado, ele deve também trabalhar para essa finalidade, a proteção do direito do consumidor em si. O direito do consumidor, ele trata de um microsistema jurídico, em que o objetivo não é tutelar os iguais, cuja proteção já é encontrada no direito civil, mas justamente tutelar os desiguais, tratando de maneira diferente fornecedor e consumidor, com o fito de alcançar a igualdade. Ou seja, as relações de direito de consumo, elas devem ser pautadas por tratar os desiguais segundo a medida das suas desigualdades. Lembrando sempre da proteção. Então, com isso, nós podemos já ter um conceito que o CDC, ele constitui um microsistema jurídico multidisciplinar, na medida em que possui normas que regulam todos os aspectos da proteção do consumidor, coordenadas entre si, ou seja, tudo trabalha para essa finalidade de proteger o consumidor quando envolver relações de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor outorgou tutelas específicas ao consumidor. E é importante vocês lembrarem que não é quando a gente fala de proteção do consumidor, não necessariamente a proteção está tipificada ali no CDC. Existem normas de caráter público também, caráter privado, direito civil, que
garantem essa proteção. É importante também nós entendermos que a aplicabilidade, e eu até mencionei aqui sobre a importância de nós, operadores do direito, muito mais de nós, operadores do direito, de também cumprir com essa finalidade de proteção do consumidor. Por quê? Porque os tribunais, quando eles estão julgando aquele caso concreto, eles não podem mais atuar ex officio, ou seja, o advogado, quando ele desenvolve ali a peça que envolva a relação de consumo e cláusula abusiva, por exemplo, ele tem que especificamente mencionar qual é essa abusividade. O juiz não pode, muito embora exista essa questão de proteção integral, a execução disso depende das relações, ou seja, quando o juiz recebe uma petição inicial, ele vai olhar aquela petição inicial e vai decidir o que está no pedido, expressamente no pedido, sob pena, óbvio, de, se ele decidir desconforme, ser extra petita. Então, ele não pode também olhar, e ainda que veja que não está cumprindo a proteção do consumidor, ele não pode decidir de forma contrária ao que está pedido. Então, isso vai mais para você que advoga nessa área. Quando envolve relação de consumo, é importante que você seja claro também nos seus pedidos e o que envolva direito do consumidor, e peça conforme e especifique nas suas peças o que está sendo infringido, desobedecido e que está ferindo a essa proteção. E a atuação do juiz e tribunal estadual com relação à nulidade da cláusula abusiva, ele não pode, já vimos aqui, de ex officio, ou seja, ele deve ser, a petição deve vir informada sobre qual infringência e sobre qual garantia nós estamos brigando ali para garantir isso para o consumidor. Nós sabemos que os contratos, eles se baseiam pela sua função social, que será disposto ali para o consumidor naquela relação. E essa função social, as normas do Código de Defesa do Consumidor são também de interesse social, o que significa dizer que as normas de proteção aos consumidores possuem importância relevante para a sociedade como um todo, não interessando somente as partes, consumidores e fornecedores. As leis consumeristas são leis de função social. Então, ou seja, as relações contratuais, ela não diz respeito a... Vamos colocar um exemplo. A contratou um serviço de B. Essa relação, muito embora seja entre A e B, o C, o D, o E, ele ali está também fazendo parte dessa relação, ainda que não estejam diretamente sendo partes ali. Isso é o que chama sobre leis da função social na ótica do CDC. Pois não só procuram assegurar uma série de novos direitos ou consumidores, mas também possuem a função de transformar a sociedade de modo a se comportar de maneira equilibrada e harmônica nas relações jurídicas. Então, o que a gente percebe aqui nessa primeira aula, que tudo que está envolvido que envolve consumidor e relação de consumo, nós temos a proteção integral. Lembrando que essa proteção integral, para que ela seja efetivada, ou seja, executada de uma melhor forma para garantir essa proteção, é preciso que nós, operadores do direito, nós busquemos essa proteção. Porque, como já vimos aqui, os tribunais estaduais e os juízes de primeira instância, eles não podem, ainda que percebam e ainda que tenham que garantir essa proteção, eles não podem garantir ex officio. Ou seja, nós, como os operadores do direito, nós temos que fazer com que essa proteção seja efetivada. À primeira vista, a relação particular entre consumidor e fornecedor em nada interessa à sociedade. Ou seja, quando a gente fala de contratos e de relação de consumo, nós temos a ideia, principalmente quando você que está fazendo prova, é importante que você entenda isso, que essa ideia da relação de consumo, ela vai além
daquilo que está sendo contratado, seja prestação de serviço ou compra de algo. Por quê? Porque o direito do consumidor, a proteção do consumidor, ela vai além. Ela não está adstrita ela não está numa bolha. Ela precisa ser impulsionada para que haja a efetiva e completa proteção ali para o consumidor. Ocorre que quando o fornecedor comete abusos frente ao consumidor, como por exemplo, quando deixa de consertar o produto vendido com defeito, e não sofre qualquer sanção pela prática abusiva, amanhã outros consumidores estão sofrendo os mesmos abusos. Eu quero até trazer um exemplo aqui. A minha área de atuação é relacionada a planos de saúde, exatamente na questão de reajustes de valores. O que mais se observa é que nos contratos de adesão não são especificados os índices a serem aplicados nos contratos. E o que acontece? O consumidor de planos de saúde, eles sofrem aumentos considerados abusivos. Isso não pode, por quê? Porque nós já vimos aqui que todas as normas jurídicas e privadas, nessas relações de consumo, elas devem garantir a proteção do consumidor. Então, tudo que foge e vai desencontro dessa proteção o Poder Judiciário e até mesmo via administrativa, a depender do caso, ela deve garantir essa proteção integral, proteção do consumidor. Considera-se de interesse social significa a possibilidade de o Ministério Público poder atuar em todas as lides coletivas de consumo, inclusive as que tratam sobre os direitos individuais homogêneos. Então, para você que está prestando concurso, entenda isso. Quando se trata de relações de consumo, essa proteção vai além daquele que está operando e ainda assim diz respeito a, vamos colocar, extracontratualidade. Ou seja, se tem uma parte interpartes ali numa relação contratual, não significa que a proteção está restrita àquela relação. Por ser de ordem pública, lembra? Ordem pública, interesse econômico, nós temos que essa proteção, ela envolve outras pessoas. Quando falamos de função social, essa proteção envolve outras pessoas. Então, se envolve outras pessoas, outros órgãos públicos têm o direito, e não só o direito, mas também o dever de fiscalizar essa proteção. Lembrando que a finalidade do Código de Defesa do Consumidor e de outros ramos do direito é a proteção integral do consumidor. Como princípio fundamental que passou a ser garantia constitucional de proteção e defesa do consumidor, é considerada a cláusula pétrea, impossível de ser suprimida ou restringida pelo legislador. E quando nós falamos de proteção e cláusula pétrea, nós temos que entender que isso não pode ser interpretado de uma forma desfavorável ao consumidor. E nem mesmo ele, caso ele aceite mitigar essa questão de eu não quero ter essa proteção integral, não. Por ser cláusula pétrea, até mesmo o consumidor, ele não pode modificar. Então, sobre tudo que nós falamos aqui, nós temos condições de responder agora a nossa questão. Em que constitui o direito do consumidor? A. Um microsistema jurídico multidisciplinar. B. Proteger o que está disposto estritamente no contrato. C. Garantir o enriquecimento do consumidor. D. Excluir as cláusulas contratuais. Bom, nós vimos aqui que a resposta certa é a letra A, um microsistema jurídico multidisciplinar. Por quê? Porque todas as normas estão voltadas para a proteção integral do consumidor. A resposta é a letra A. Proteger o que está disposto estritamente no contrato, nós sabemos que muito embora os contratos eles temos aquela ideia de que façam lei entre as partes, em se tratando de relações de consumo, essa lei ela é um pouco
desconsiderada, vamos colocar assim. Por quê? Porque se estiver disposto algo ali contratualmente que fere essa proteção integral do consumidor, não pode ser estritamente observado o que está disposto ali no contrato. Garantir o enriquecimento do consumidor, nós sabemos que, muito embora exista essa proteção integral, a proteção integral diz mais respeito à relação ali de consumo, mas não ao enriquecimento, por óbvio, do consumidor. E excluir as cláusulas contratuais não cabe também, porque se existe um contrato e esse contrato está totalmente sendo observado essa proteção do consumidor, essa exclusão não é possível. Ou seja, é importante que vocês saibam analisar ali o caso concreto para saber se aquele contrato também está disposto, está certo, está protegendo integralmente o consumidor. Então, partindo desse princípio, nós chegamos à seguinte conclusão: nem todos os contratos eles são passíveis de nulidade, só aqueles que não são observados a proteção integral do consumidor. E aí cabe a nós, operadores do direito, analisar cada caso concreto. Então, questão de prova. Você que está aí fazendo concurso. Quando nós falamos de nulidade contratual, nós temos que observar e analisar no esboço da questão, nas informações que são trazidas para você, candidato, se existe se está ferindo o direito desse consumidor de uma proteção integral. Se estiver ferindo, você já sabe que é passível de anulação, passível de modificação. Porque lembrando que nós estamos falando aqui de proteção integral do consumidor. E, nesse sentido, não podemos nenhum retrocesso na defesa e proteção ao consumidor. Qualquer nova norma que venha suprimir os direitos ou garantias do consumidor deve ser declarada inconstitucional. E isso é importante para você que está fazendo prova. Por quê? Porque muitas vezes numa questão ela vem trazendo informações e às vezes você nem precisa saber o conteúdo inteiro. Eu não sou muito bom em direito do consumidor, mas esses conhecimentos básicos que eu estou trazendo aqui para você já vai te dar condições de responder, veja bem, responder qualquer questão, que é quando há um ferimento dessas garantias e direitos do consumidor, dessa proteção integral, do empresário não estar cumprindo e para a finalidade de proteger o consumidor, você já vai saber que aquela questão é errada. Ou seja, tudo deve corroborar para a proteção integral do consumidor. Inclusive, se existir alguma norma que fere tudo isso que a gente tem colocado aqui, que visa a proteção integral do consumidor, ela tem que ser declarada constitucional, justamente por violar o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. E eu já trago uma nova dica aqui para você, que é a questão da inconstitucionalidade. São conceitos básicos, mas que vale a pena eu trazer e lembrar você que está me assistindo aqui, que é a questão da inconstitucionalidade. Por quê? Porque eu percebo uma certa confusão quando nós falamos de inconstitucionalidade. E é importante que vocês lembrem que inconstitucionalidade, se algo é inconstitucional, é porque fere a Constituição Federal. Conhecimento esse básico, mas que muitos candidatos erram em concurso. Ou seja, quando nós falamos sobre declarar inconstitucional uma norma que fere direitos do consumidor, nós não estamos falando em proteção integral. Nós estamos falando exatamente a ferir o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, que tem a proteção da vida, da garantia do direito de ir e vir e, no inciso 32, a garantia da defesa do consumidor. Então, por exemplo, numa prova, se vier falando assim, essa proteção visa garantir a proteção do consumidor. Caso não venha a garantir essa proteção, é considerado
inconstitucional. Você tem que observar se a questão está te remetendo ao artigo 5º, inciso 32, ou se ela está deixando solta ali para você fazer uma mera interpretação. Quando se trata de defesa do consumidor e quando se trata de inconstitucionalidade, é importante que a questão traga claramente o que está sendo pedido ali para você marcar. Bom, com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o STF e o STJ entendem que os seus dispositivos não incidem nos contratos celebrados antes da sua vigência. Quando existe algum contrato que foi celebrado antes do CDC, esse contrato ele deve ser observado ainda que tenha uma infringência aos direitos do consumidor, justamente para não prejudicar o ato jurídico perfeito. Então, vamos finalizar aqui a nossa primeira aula e fazer um pequeno resumo. Consumidor é a parte vulnerável da relação, que merece a sua proteção integral, seja de normas jurídicas de caráter público, de caráter privado e também de toda a sociedade. Muito obrigada, nos vemos na segunda aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.